Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Glórias a Deus. Estamos aqui para mais um Gotas de Refrigério, programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. Nós estamos seguindo com uma série de meditações no livro do Evangelho de João, Declarações do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, nós vamos meditar uma breve meditação sobre a declaração do Senhor Jesus: sou mestre e Senhor, né? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, agora nós vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã. Abra o seu coração, adore ao Senhor, entra na presença de Deus, deixa Ele te tocar agora, o Espírito de Deus ministrar a tua vida através desses louvor. E depois nós vamos voltar para uma breve meditação da Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor então. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse bom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como feijão, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como feijão, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
Deus, irmãos, como é bom louvar o Senhor, não é? Estar na presença deste Deus maravilhoso. Agora eu quero meditar com os irmãos na palavra, no Evangelho de João, mais uma declaração do Senhor Jesus. Mestre e Senhor, eu o sou. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 13 a 15. Somente esses 3 versículos, versículos 13 a 15 de João, capítulo 13. Diz assim, palavra do Senhor: Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, uma passagem muito conhecida da igreja sobre a lavagem dos pés, não é? Que o Senhor Jesus, depois da última ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Pedro não queria que ele lavasse os pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse: não, então não só os pés, a cabeça, os braços, o corpo inteiro. Jesus disse: não, quem já está limpo não precisa tomar banho novamente toda hora, mas só lavar os pés, porque eles caminhavam pelo deserto e empoeiravam os pés. E era costume de quando uma visita chegava numa casa, o servo da casa lavava os pés da visita, porque o dono, o senhor da casa, estava dizendo: você é bem recebido na minha casa, te recebo com amor e te recebo com honra. Então os servos lavavam os pés dos visitantes. Quando o Senhor Jesus pega a bacia, a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, ele está ensinando algo. Veja, o Senhor Jesus diz: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e eu o sou. Vocês estão certos, vocês estão dizendo bem esta declaração, de me chamar de Mestre e Senhor, porque eu sou. Mestre é um professor, é um rabi, mas ele não era só um rabi, ele era um rabone, que é mestre dos mestres. Jesus é um rabone. Aleluia. Ele diz: vocês estão dizendo bem, eu sou mestre, eu sou rabone, e também eu sou Senhor, porque eu sou um líder das vossas almas, né? Eu estou guiando vocês para o céu, para a salvação. E então, Jesus vem como mestre, como professor e como líder, como Senhor. Ele dá uma lição para os seus discípulos. Irmãos, nós temos que ter o Senhor Jesus como nosso Salvador, sim, mas também nós devemos deixar que o Evangelho de Jesus Cristo influencie a nossa vida, nos ensine, nos molde, nos dirija através dos ensinos do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, muitas pessoas querem as bênçãos do Senhor, querem as benesses do Evangelho, querem tudo de bom que o Evangelho traz, mas não querem se submeter ao Senhor como seu Senhor e seu Mestre, não é? Pedro disse: não, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. Uma falsa religiosidade, uma falsa humildade. Que Pedro, ele era impetuoso, ele era bravo, ele tomava frente, ele gostava de mandar, de comandar, né? E aí ele vem para Jesus e diz: não, de jeito nenhum o Senhor vai lavar meus pés. Imagina um homem santo desse, poderoso, importante, lavar meus pés. O Senhor Jesus então dá uma lavada nos pés dele e dos outros discípulos, ensinando. A primeira coisa que Jesus ensinou: humildade. Ele disse: não, se eu, sendo mestre e Senhor, fiz isso para vocês, vocês também podem fazer. Vocês não são mais do que ninguém porque eu chamei vocês para serem os meus discípulos, meus apóstolos. Não, vocês não são mais do que ninguém. Eu chamei vocês para servir e não para serem servidos. Eu chamei vocês para serem abençoadores e não só para querer serem abençoados, né? Então veja que Jesus ensinou humildade. Segunda coisa que Jesus ensinou: igualdade. Eu, sendo mestre e Senhor, fiz isto para vocês, para ensinar para vocês que no reino de Deus ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Pastor não é mais do que ovelha, ovelha não é mais do que o visitante. Ninguém é mais do que ninguém na presença do Senhor. Sim, nós temos uma hierarquia, o Senhor confia dons, o Senhor confia ministérios, a sua igreja. Nós temos que honrar, respeitar o que Deus faz na sua igreja, mas como seres humanos, como ovelhinhas do Senhor, como filhos de Deus, não tem ninguém mais do que ninguém.
viu? Não tem mais do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Aleluia. Então Jesus está ensinando, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, fiz isto, o que tem vocês que não pode fazer? Eu estou deixando o exemplo, porque depois vocês devem fazer. Terceira e última lição, Jesus deixou para os seus discípulos é que eles deveriam ser uma irmandade. Eles deveriam lavar os pés uns dos outros, ou seja, uma irmandade, um amor fraternal. O que eu recebo, eu também te dou. O que eu tenho, eu reparto com você. O que eu quero para mim, eu também desejo para você. O que chega nas minhas mãos também é seu, tá certo? Eu te dou meus pés para você lavar e você também me dá os teus pés para eu lavar. Isto é o quê? Irmão. Irmão come da mesma mesa. Irmão participa do mesmo prato. Irmão reparte o mesmo pão. Então Jesus estava ensinando para os seus discípulos que eles tinham que viver como irmãos, amor fraternal, ser uma irmandade, né? Então, meus irmãos, Ele é o nosso mestre e Senhor. Resumindo aqui, aleluia, declaração gloriosa que Ele disse, vocês me chamam de mestre e Senhor, no verso 13, João 13, 13. Vocês me chamam de mestre e Senhor e dizem muito bem, pois eu o sou, né? Jesus, veja que Jesus, Ele assumiu a sua postura. Não é porque Ele estava lavando os pés dos discípulos que Ele estava se pondo abaixo dos discípulos. Não, Ele estava dizendo, eu sou mestre e eu sou Senhor. E por isso mesmo, eu tenho autoridade para lavar os seus pés e ensinar vocês humildade, igualdade, fraternidade. Humildade, igualdade, irmandade. Tá certo? Com esta autoridade, vocês disseram bem, eu sou mestre e eu sou Senhor. Eu tenho autoridade. Irmãos, aleluia, servir a Jesus não é se pôr de capacho, não é se pôr embaixo dos pés de ninguém, não, é andar de ombro a ombro. A palavra do Senhor diz, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Então, eu dou meu ombro para você e quando eu preciso, você dá o seu ombro para mim. Isto é ser irmão, isto é ser irmandade. E eu precisar de você não é humilhação, porque amanhã você precisa de mim e eu também vou te dar meu ombro. Foi isso que Jesus ensinou, meus irmãos. Glórias a Deus. Então, que declaração gloriosa quando Ele diz, eu sou mestre e eu sou Senhor. Irmãos, vamos aprender com o Senhor Jesus? Tem pessoas que aprendem com apresentador de programa de televisão, com jogador de futebol, com ator e atriz de novela, pega a gíria de televisão, pega a gíria do mundo, aprende coisas mundanas. Por que não aprender com o Senhor Jesus? Hein? Eu te pergunto, por que a igreja não aprende com o Senhor Jesus? Por que nós não ficamos parecidos com o Senhor Jesus? Nós temos que desligar um pouco do aprendizado terrestre, humano, das coisas desta terra e nos espelhar mais no nosso mestre e no nosso Senhor, que é o Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Não queira ficar parecido ao galã da novela, não queira ficar parecido ao jogador de futebol milionário, não queira ficar parecido àquele apresentadora de televisão famoso que todo mundo conhece, gosta, chora, venera. Não, queira ficar parecido ao seu mestre, ao seu Senhor, ao seu Salvador. A igreja tem que ter este desejo, irmãos, de se tornar parecidos ao seu mestre, ao seu Senhor. Quando você aprende do seu mestre, você fala como ele, você age como ele, você pensa como ele, você reage como ele. Vamos aprender mais do Senhor Jesus. Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, diz o Senhor, porque Ele é mestre, irmãos, e Ele é Senhor. É dele que nós temos que aprender, não é do mundo não. Olha, não deixa a televisão ensinar teus filhos. Pais, irmãos, que não quer ter problema com os filhos, não quer ter canseira de cuidar dos filhos, não tem tempo para cuidar dos filhos,
põe na babá da televisão, a babá da televisão que cuida dos filhos, ensinando desenhos diabólicos, programas obscenos, gírias mundanas, coisas terrestres e imorais que a televisão ensina. Seus filhos estão lá quase o dia todo, sendo ensinados, disciplinados pela televisão. Irmão, não faça isso. Irmã, não faça isso. Não deixe a televisão catequizar o seu filho, a sua filha. Seja você o professor do teu filho, dentro da palavra de Deus. Ensina os caminhos, a palavra do Senhor diz. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer, mesmo que ele sair fora, ele vai se lembrar, o temor de Deus vai estar dentro dele. Aleluia! Meus irmãos, alerta para isso que o Senhor está nos dizendo hoje. Não deixa a televisão, não deixa o mundo, não deixa o sistema corrompido deste mundo ensinar os teus filhos, ensinar nossos jovens, nossos adolescentes. Irmãos, a igreja tem que trazer os valores do Evangelho, resgatar os ensinos do Senhor Jesus, porque Ele sim é o nosso mestre, Ele sim é o nosso Rabone, Ele sim é o nosso professor e Senhor. Tá certo? Aleluia! Quero orar com você agora. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque nós temos um ótimo professor. Nós temos um Senhor que dirige as nossas vidas e cuida de nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, neste Gotas de Refrigério, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Rabone, é o nosso mestre, é o nosso professor, e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nos ajude para andar nos teus ensinos, na tua direção, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor, que é o nosso Rabone, que é o nosso mestre amado, que é o nosso Senhor e o Salvador. Aleluia! Nós queremos, Senhor, nos tornar parecidos contigo, Pai. Oh Deus, faça de nós teus verdadeiros discípulos, Pai, com humildade, com igualdade e irmandade, vivendo na tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Queridos, fique na paz do Senhor Jesus. Um Shabbat Shalom para você. Final de semana cheio de paz e bênção. Que o Senhor abençoe teu lar, tua família. E amamos os irmãos, tá certo? Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.